Oi, vamos falar da Unifesp? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente entender um pouquinho mais do que é a Unifesp, que é da gente dos temas de redação, eu vou aqui analisar e ler com você os textos motivadores, fazer algumas explicações e até falar do que eu achei do tema de redação da Unifesp do ano de 2024, que a gente tem como nome Unifesp 2025. Vale lembrar que a Unifesp, apesar de ter a mesma banca corretora que outros exames como a UEA e também a Unesp, a gente tem uma visão um pouco mais internacional quando a gente fala da Unifesp. Eu acho que ela traz muitos questionamentos que não são exclusivamente do território brasileiro e também de problemáticas que a gente poderia identificar do Brasil, mas meio que se conecta também com choques culturais e outras coisas. Eu acho que esse tema de redação fica muito claro, essa preocupação da Unifesp. Eu não sei até que ponto isso de fato é positivo ou até de fato que tira um pouco você da temática e do entendimento do que acontece nos problemas do Brasil, mas é legal perceber que quando você tem que estudar especificamente para a Unifesp, não adianta você estudar apenas os problemas brasileiros, mas também problemas que estejam acontecendo ao longo de todo o mundo e que podem também tanto influenciar políticas aqui do Brasil, ou se não até mesmo de como o Brasil também se relaciona com outros países, ou outros países que também a gente poderia colocar o Brasil como exemplo. E se você quiser ver os textos motivadores desse tema de redação, você pode acessar o link aqui embaixo do vídeo e você pode escanear esse código QR que tá aqui na minha porta aberta para você poder conseguir dar uma olhadinha de como que saiu na íntegra tanto as palavras do tema, quanto também os textos motivadores. E a Unifesp 2025 teve as seguintes palavras utilizadas para poder trazer a frase temática, que foram ser imigrante, entre desafios e oportunidades. É interessante perceber que esse tipo de tema talvez seja o que é o mais difícil para muitos alunos terem que fazer quando se fala de redação estilo Unesp, ou até mesmo da banca da VUNESP, que é quando você precisa falar dos dois lados ao mesmo tempo. Aqui você percebe que a gente tem o entre, então a gente precisa falar desse relacionamento de se ser imigrante, sem com que a gente não fale apenas dos desafios, mas também fale das oportunidades. Como é muito comum que alguns temas de redação deixem você falar pelo sim e pelo não de uma pergunta, ou de escolher um lado ou escolher o outro porque aparece o ou, quando aparece esse entre, fica muito de que você talvez não tenha espaço suficiente para você trabalhar com todos os pontos que você gostaria de trabalhar. Você pode organizar mais ou menos no estilo que o primeiro desenvolvimento apresente o primeiro lado do entre e o segundo desenvolvimento, o segundo lado do entre. É uma estratégia que você pode utilizar sem problema nenhum. E assim fica o texto motivador número 1 do que a gente vai ter aqui do tema. A Organização Internacional para Migrações, OIM, Agência da Organização das Nações Unidas para as Imigrações, lançou o Relatório Mundial sobre Migração de 2024, o qual revela que, ainda que a migração internacional continue a impulsionar o desenvolvimento humano, os desafios persistem. A migração é comumente ofuscada por narrativas sensacionalistas. Entretanto, a realidade tem muito mais nuances que as manchetes não conseguem capturar. A maior parte da migração é regular, segura e com foco regional, diretamente vinculada a oportunidades e meios de subsistência. Mesmo assim, a desinformação e a politização do tema contagiaram o discurso político. Então, eu acho que uma das coisas aqui já vai ficar mais chamativa de quando a gente fala desse problema que a gente tem da migração, é quando a gente percebe que aqui, quando a gente está falando desse relatório da ONU, nós temos que muitos dos problemas relacionados, quando a gente fala de imigração, não estão relacionados com problemas de falta de visto ou até de imigração irregular, que a gente não tenha nem o visto, ou senão que a pessoa não esteja indo para o local para também pagar impostos, para também respeitar a lei, para também contribuir com a sociedade, que são alguns dos pontos mais principais quando a gente fala de imigração. Mas que a gente tem dois grandes pontos que podem ser separados das teses, que é a desinformação e a politização do tema. Então perceba que quando a gente fala de discurso político e a gente fala de desinformação, esses dois podem ser as grandes teses que você trabalha na sua redação. Eu até recomendaria que você utilizasse esses dois, ou se não, você poderia trabalhar com qual que é a causa que existe a desinformação e qual a consequência da desinformação, ou até mesmo qual que é a causa da politização do tema que contagiou o discurso político e a consequência que vamos ter disso. Só daí, então, desse primeiro texto motivador, nós arranjamos duas teses para serem trabalhadas ao longo da redação. São as únicas? Não, a gente ainda está no primeiro texto motivador. Podem ter outras também, mas lembre-se que na Unifesp você precisa mostrar que você leu os textos motivadores e você está utilizando essas informações. Então, se você quiser trabalhar com duas, trabalhe com pelo menos
uma das teses que esteja nos textos motivadores. E assim fica o texto motivador número 2. Subindo um aclive em Montmartre, na direção da antiga igreja de Sacré-Cœur em Paris, era possível ouvir conversas em voz baixa entre os empregados que tratavam de fechar o comércio e tomar o rumo de casa. De passo apertado para fugir do frio, eu conseguia vislumbrar os rostos jovens dos funcionários da quitanda que se despediam em árabe. Eram meninos de sobrancelhas grossas e barbas bem desenhadas. Eu sabia, aqueles garotos eram sírios. Na quadra seguinte, um grupo de homens altos e esguios passou por mim. Tinha uma pele negra e os dentes brancos. Falavam francês, mas vinham do Mali, pensei. Na estação Pigalle, ao descer e a escada do metrô, tive de esperar que uma senhora boliviana se estendesse com o sistema eletrônico que emitisse as passagens. Dentro do vagão, me perdi em pensamentos sobre a origem e o destino das pessoas daquele trem. Tem que mandar embora esses imigrantes. Alguém estava falando em voz alta no metrô. Demorei a entender que era justamente o homem sentado à minha frente que falava assim. O discurso violento continuou por algumas estações. A cada vez que o vagão mergulhava no escuro, eu via meu próprio rosto refletido no vidro da janela. Pele clara, cabelo crespo, nariz grande. Eu não sentia que a agressividade daquele homem era dirigida a mim, mas poderia ser. Sou brasileiro, afinal, estrangeiro, como os demais. Na minha imaginação, eu me acomodava ao lado dele e dizia: Monsieur, meu nome é Charlot. É um nome francês, não é? Pois bem, eu não sei de onde ele veio, mas o fato é que em algum momento algum francês saiu daqui e se meteu no saco da Ribeira. Eu, brasileiro, voltava em 2018 a uma França de onde um dia havia partido parentes distantes em direção ao Brasil. Por isso me soava ainda mais absurda a agressão que aquele cidadão grosseiro dirigia aos imigrantes. A história da humanidade é de viagens, migrações, choques, encontros e desencontros. Como alguém pode se opor tão violentamente contra isso? Então aqui perceba que ao longo do que a gente tem desse texto motivador número 2, nós temos que aqui o que se coloca como um grande choque é que a gente tem que uma parte do que a gente fala desse problema de ser imigrante, que é um dos pontos que a gente precisa colocar quando a gente fala dos desafios, é quando justamente nós temos a parte da xenofobia, principalmente quando a gente tem a xenofobia visual. Porque você pode perceber, muitos dos problemas que aqui são apresentados dessas pessoas, do que estão sendo colocado aqui, inclusive é o comentário da pessoa do metrô, é de que ele visualmente identifica que as pessoas não são da origem dali. Então isso que é uma parte interessante da gente perceber que quando a gente fala desses problemas que a gente tem da imigração, é o primeiro de todos, que as pessoas não são bem-vindas ali. A gente tem talvez tanto pelo fato da língua que é ali falada, como por exemplo, ele percebe que as pessoas estão falando em árabe, ou se não do que a gente percebe do que as outras pessoas estão falando em francês, mas com um sotaque. Então é perceber que a integração, ela também é parte do que a gente tem da imigração. Assim como a gente também tem esse problema de que, na verdade, o que ele quer é que esses tipos de imigrantes que não estão se adequando ou que não se adequam, não estejam por ali. Mas é aí que tá. Quais são os problemas que eles podem gerar? Então, a gente tem inicialmente tanto as oportunidades criadas, como por exemplo, a gente percebe que dentro dessas pessoas do que estão ali aparecendo, são pessoas que estão utilizando e não estão fazendo mal a ninguém. Ou seja, temos as pessoas sírias que estão trabalhando, a única coisa que eles estão falando é a língua em árabe, temos as outras pessoas passeando ali, falando em francês, ou seja, não estou fazendo problema nenhum, e por fim, temos a senhora boliviana que está utilizando o método de transporte para poder pagar a passagem, ela não está querendo fazer isso de graça. Então perceba que se a gente for visualmente ver, o que era para esses imigrantes trazerem de problemas, eles não estão trazendo, mas é a parte visual que é o que mais chama atenção para esse tipo de xenofobia. E assim fica o texto motivador número 3. Esses imigrantes são um problema, né, Armandinho? Não sei, Pudim, mas sei quem pode responder. Moacir, por favor. Uma das coisas que a gente precisa entender, então, é do que se fala, então, a respeito do que a gente tem aqui no Brasil, como a gente tem essa relação do imigrante. Uma das coisas mais comuns do Brasil é do que a gente tem dessa relação de o que é ser exclusivamente brasileiro. Nós temos os povos originários autóctones que, sim, tiveram essa primeira interação com os outros povos imigrantes, mas é perceber que o Brasil sempre foi uma terra de novidades, foi uma terra do que a gente poderia ter de algo novo no país. Então, o Brasil, ele surge com a ideia do quê? De ser um país que poderia se enriquecer, que poderia se conhecer a fauna, a flora e principalmente também que a gente teria desse novo encontro com os indígenas, tanto de se catequizar
quanto também de poder ter mão de obra. Então perceba que o Brasil é uma relação sim do quê? De um país que teve que lidar com imigrantes, só que se misturou tanto, se passou tanto tempo, que hoje em dia a gente não tem algo que a gente olhe para uma pessoa e fala que a pessoa ela não é brasileira. Inclusive, uma das marcas que a gente tem de ser brasileiro é você justamente falar da que a gente tem da grande miscigenação cultural. Mas aí que a gente tem aí também, que é essa coisa de se reclamar no país que se tem tantos imigrantes, reclamar-se de imigrantes. Ou seja, sai uma certa forma de uma hipocrisia. E assim fica o texto motivador número 4. A Austrália atrai brasileiros que buscam por oportunidades de viver no exterior. O país precisa de mão de obra de trabalhadores estrangeiros e por isso facilita a entrada de imigrantes em seu território. De acordo com o governo australiano, brasileiros formam o maior grupo de imigrantes da América Latina para a Austrália. Os mais recentes dados do censo 2021 apontam que existem cerca de 46,7 mil brasileiros morando por lá. Desses, 20 mil são estudantes. Os dados da ONU mostram que o país tem um dos índices de desenvolvimento humano mais altos do mundo. A combinação de qualidade de vida e oportunidades são algumas das razões que motivaram a administradora Tainan Brito, 30, a mudar-se de São Paulo para Sydney. A sensação de segurança e o poder de compra também são apontados por ela. Tainan destaca a eficiência do transporte público como uma notável vantagem em relação a São Paulo. Ela afirma que os trens estão sempre vazios, além de serem rigorosamente pontuais. Embora os salários sejam bons, a principal diferença em comparação com o Brasil está no poder de compra, apesar dos altos custos com aluguel, alimentação e outros itens essenciais. O que sobra pode proporcionar um padrão de vida superior. Com o que resta, é possível fazer compras e adquirir produtos de qualidade, algo que pode ser mais estrito no Brasil. Tainan diz que conseguiu comprar um carro. Apesar de trabalhar muito, nunca tive carro no Brasil. E aqui com 4 meses comprei um. Isso foi um grande marco para mim. Então aqui a gente vai ter mais uma das coisas do que a gente tem. Então tirando um pouco da parte do que a gente tem das dificuldades. Então a gente percebe que a gente tem das dificuldades, tanto da xenofobia, quanto a gente tem da parte da integração. Assim como a gente também tem o entendimento da história e da representação social. Vamos aqui então para as oportunidades. As oportunidades que a gente tem aqui nesse texto motivador, percebemos que a maior quantidade do que temos de pessoas indo para a Austrália é para poder estudar. E, além disso, temos também o poder de compra que está relacionado com o trabalho. Então, de duas coisas que a gente vai ter de oportunidades, são tanto de você poder melhorar os seus estudos e continuar os seus estudos além do que você se integra no país, mas também do que você tem do poder de compra de você poder trabalhar. Então, perceba que nessa relação do que você tem das oportunidades de você mudar para outro país, é quando a gente fala do poder de compra e também da educação. Então, é perceber que mesmo que você tenha esse desafio de você ter que se ligar com um país, você aprender uma nova língua, aprender uma nova cultura, ele também está integrado na oportunidade de você poder ter tanto dinheiro quanto você trabalha justamente e também até mesmo do transporte público que você tem da eficiência de um país que tem geralmente menos população que no Brasil. Agora vamos falar de alguns erros possíveis. Eu acho que o primeiro, já cantei essa bola lá no começo, que eu tava falando a respeito de você não abordar os dois pontos ao mesmo tempo. Eu não acho que você tenha que falar dos dois pontos, tanto de você falar das oportunidades, das dificuldades, em cada parágrafo de desenvolvimento. Eu acho que quando você organiza em primeiro desenvolvimento você falar das oportunidades e no segundo de você falar das dificuldades, você tem uma boa organização que já é o suficiente. Mas você não apontar os dois pontos ao mesmo tempo ao longo do texto, ou seja, se o texto só tem oportunidades ou só tem desafios, eu acho que aí sim cai um problema. Lembre-se que quando a gente fala de redação da Unifesp, você precisa apontar todas as palavras do tema. É muito mais importante até mesmo do que quando a gente fala do Enem, porque só de 3 pontos do que a gente tem da redação, que a gente tem de um total de 11, é só de falar as palavras do tema. Então preste atenção que você precisa sim falar de todas as palavras do tema quando se fala de Unifesp. Agora, um outro erro possível, que eu acho que é o que pode cair um pouco quando as pessoas querem escrever redação, é quando a gente fala de você não querer imigrar ou você não ter pessoas que imigraram. Eu acho que a gente precisa entender que quando a gente escreve redação, a gente não precisa, de fato, ter conhecimento prévio de redação para poder escrever alguma coisa. Talvez alguns exemplos do que a gente tenha de redação, como é o caso da UERJ, que você precisa ler uma obra para você poder escrever o tema de redação que vai ser dito na hora da prova, talvez seja um dos únicos exemplos que eu consiga trazer de que você tem que saber algo antes da prova para poder fazer. Então perceba que você não precisa querer fazer uma imigração para você escrever esse tema de redação. Muito menos ter exemplos. Os textos motivadores, você percebeu, já tem informação mais do que o suficiente para você poder escrever um tema de redação. Você não precisa saber mais do que isso.
Logicamente que é muito bem-vindo quando você também tem exemplos, porque fica mais fácil para você poder fazer uma argumentação. Mas tome cuidado. No final das contas, você está escrevendo uma redação argumentativa e não opinativa ou um relato ou uma redação pessoal. Agora, das teses possíveis do que a gente tinha conversado anteriormente, talvez a mais importante de todas seja do que a gente tem de desinformação. Eu acho que a desinformação trabalha tanto no quesito do que a gente poderia trazer de a gente ter esse preconceito com as pessoas imigrantes pensando que elas estão lá de forma ilegal, sendo que muitos dos casos do que a gente viu no texto motivador número 1 aparecem de pessoas que sim, querem ir lá para trabalhar, querem sim contribuir e estão contribuindo, mas a gente também tem um outro ponto, que é do que a gente coloca no texto motivador número 3, que é esse afastamento do que a gente tem da compreensão do nosso passado e que também é colocado no texto motivador número 2, que é como que a gente tem essa visão, sendo que a origem da nossa população é de fazer a gente ter viagens, de ter encontro de provas e fazer com que a gente perceba, então, que mesmo que a imigração ela seja feita por algumas pessoas, existe essa desinformação histórica que geralmente cai por desinformação ou fake news. Uma outra tese possível seria do que a gente tem da manipulação política. De um fato que a gente tem, é muito fácil a gente perceber que dentro do que a gente tem dessa população de imigrantes, como é colocado na Austrália, que a gente viu que tinha 40 mil pessoas, muito se pode perceber que pensando de um país de primeiro mundo, que a gente tem uma população muito maior do que a gente tem dos imigrantes. Então é perceber que essa é uma minoria muito fácil de se atacar e fazer então se assumir que os problemas políticos do que acontece, como transporte público, como do que a gente tem até mesmo de aumento de preços e também de criminalidade, seja-se culpado para se colocar nessa população em vez de outros problemas. Então é perceber que a gente poderia colocar sim essa manipulação política, colocando esse grupo como um alvo fácil de se atacar e que eles não conseguem se defender, porque às vezes talvez eles não consigam falar a língua ou nem saibam como conseguir se defender, ou as pessoas nem vão ouvir, porque visualmente se vê como um outro, se vê como um problema. Então se cria dentro de um estereótipo visual o problema em vez de se olhar uma pessoa. De repertórios possíveis, lembrando que a gente tem a redação da Unifesp, sim, se importando muito mais com que você utilize as informações dos textos motivadores do que de fato trazer tantos outros repertórios, até porque na correção você não tem uma parte que se fala de repertórios que você utiliza fora dos textos motivadores. Temos aqui então o que a gente poderia falar da produção de café no Brasil. Tivemos muitos tipos de nações que vieram para cá para poder participar do que a gente teve da produção de café no Brasil, principalmente com os italianos, mas que a gente teve de tantos outros, como a gente poderia colocar, que a gente teve até dos alemães vindo para o Brasil, que a gente teve também dos japoneses vindo para o Brasil. Então é perceber que a imigração é uma coisa relacionada com o Brasil de muito tempo, mas é também perceber essa coisa do quê? Que a imigração, ela também é muito melhor e muito mais bem desenvolvida de se fazer se a gente garante trabalho, se a gente garante direitos e se a gente tem uma burocracia, mas lógico que não também deixando de pensar que se naquela época que não tinha WhatsApp, não tinha internet para poder conversar com as pessoas, imagine você ter que ir para um país que não fala a sua língua, que você nem vai conversar com a sua família de novo, porque você nem sabe o que vai estar acontecendo com eles. Então é relacionado de que sim, apesar de poderem ter oportunidades, como talvez aconteceu nesse período com os italianos, os alemães e os japoneses, mas também pensar que existem dificuldades também. Um outro repertório muito possível que poderíamos utilizar está relacionado com o que a gente tem da questão Coimbra. Esse foi um período que tivemos na literatura entre um choque dos antigos escritores da geração do romantismo com os novos da geração do realismo, que se relaciona muito com essa ideia do que a gente tem o quê? De que quando a gente tem um momento de transição para uma nova estética, para uma nova arte, existe sempre uma tentativa de se colocar do outro ponto conservador, de não se haverem mudanças. Mas a gente pode relacionar isso até uma coisa que é o mais problemática de todas, essa questão Coimbra, que se fala também do problema do bom gosto, que a literatura não ela é feita, mas ela é feita como uma forma de ser uma arte clássica e uma arte respeitada se as pessoas fazem que possuem bom gosto. Então essa é uma das coisas que a gente pode perceber que se levam não pontos objetivos, não pontos argumentativos, mas lados pessoais, que é uma coisa que a gente pode relacionar também aqui com os problemas dos imigrantes, principalmente no que a gente discute com o texto motivador número 2, quando se fala da xenofobia e dos problemas relacionados da integração, que é, muitas das vezes, essa parte da desinformação e essa parte da manipulação política vem pelo ponto do quê? De que as pessoas não vão além de uma argumentação de que seja apenas do que elas tenham na vida pessoal ou do que elas achem sem elas realmente saberem ou pesquisarem sobre.
Agora, o que eu achei desse tema? Assim como eu falei antes, eu acho que esse é um tema que ele é muito ligado com a parte mais internacionalizada do que a gente fala da Unifesp, mas eu não posso deixar de confessar que eu realmente acho esse tipo de tema meio piegas. Eu acho um tema que a gente poderia tratar de tantas coisas um pouco mais nacionais e que se colocasse mais a perspectiva do brasileiro, sendo que, na verdade, a gente tem esse tema de redação muito bem colocado com problemáticas brasileiras, então a gente tendo uma tirinha falando, inclusive, dos povos originários brasileiros, até como a gente teve o texto motivador número 2 de um brasileiro que também foi para o país, assim como a gente teve o texto motivador número 4, mas eu acho que a discussão ela tem tantos outros pontos que a gente poderia trabalhar, porque eu acho que xenofobia é uma coisa que a gente não tem exatamente aqui no Brasil tão forte. Talvez a gente tenha mais isso, né, como por exemplo, talvez pensar que a xenofobia seja um pouco mais relacionada com os estados que a gente tem no Brasil, com essa divisão que a gente tem a mais, do que de fato a gente perceber isso com outros países. Mas eu não sei, eu acho que é um tipo de redação que ele é interessante de se conversar, assim como talvez se eu fosse colocar e ranquear, eu acho que eu colocaria que é um tema de redação muito bom de se conversar, mas eu acho terrível de se escrever. Eu acho que eu preferiria ficar 3 horas conversando com uma pessoa a respeito desse tema, do que de fato ter que escrever 30 linhas a respeito desse tema. Não sei, a minha opinião é que esse tema, eu acho que a Unifesp talvez poderia trabalhar de uma forma um pouco mais convidativa, mas aí que tá, às vezes, pelo tema ser chato, é que daí que ele se mostra que realmente ele é necessário. Então pode ser isso também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, como que a gente tem o tema de redação da Unifesp do ano de 2024. E você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, ou que você gostaria que até mesmo que eu falasse de outros temas da Unifesp? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que foi aqui até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!